Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Não tente me enganar. A música da minha vida. Veja em seu olhar que já não existe aquele mesmo amor. Olha, eu levei até um susto quando escutei aquele falatório lá na sala. Parecia que havia 3, 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo. Será que seria a televisão? Eu estava dormindo bem tranquila quando despertei com aquele barulho. Lembro que dei uma olhada assim para o lado da cama e, para minha surpresa, não encontrei o meu marido. E a julgar pelo estado do lado da cama em que o Gabriel costumava dormir, ele ainda não devia ter nem se deitado, porque estava tudo do jeitinho que eu tinha deixado antes de me deitar. Depois olhei para o relógio e fiquei ainda mais sobressaltada. Eram 13h15 da madrugada. Meu Deus, será que ele estava na sala assistindo televisão? Talvez aquelas vozes fossem da televisão ligada. O Gabriel tinha me ligado no finzinho da tarde do dia anterior, dizendo que ia ficar trabalhando até depois da meia-noite. Não era a primeira vez que isso acontecia, não. Normalmente, quando o trabalho acumulava, eles faziam um serão. 11h30 da noite, quando eu tinha me deitado, ele ainda não tinha chegado da rua. Levantei e fui até a sala conferir. Quem sabe ele tivesse pegado no sono. Não seria a primeira vez e tivesse deixado a televisão ligada. Se bem que aquelas vozes, embora eu estivesse um pouco longe, não eram de televisão nenhuma, pareciam vozes ao vivo. Quando abri a porta e botei os pés no corredor, me deparei com aquela cena. Havia 3 homens que eu nunca tinha visto na minha vida e no meio dos 3, meu marido. O Gabriel, aliás, quando me viu, já foi falando, nervoso. Volta para o quarto, Vilma. Pode deixar que eu resolvo. Volta. Eu percebi que ele estava muito assustado. Nervoso demais, o que, claro, me deixou nervosa e assustada também. Mas o que está acontecendo, Gabriel? Quem são esses homens? Vilma, pelo amor de Deus, volta para o quarto. Depois a gente conversa. Olha a coisa mais esquisita do mundo. Os caras não pareciam ser amigos dele coisa nenhuma. Até porque, quando ia me dirigindo de novo para o quarto, ouvi um deles falando. Só isso aqui não cobre a conta, meu chapa. No quarto não tem mais nada? Computador, televisão? Olha, eu fiquei muito assustado. A conversa mais estranha do mundo. Até porque eu vi que a nossa televisão da sala, além de não estar ligada, estava sobre o sofá, a TV, o DVD player e um rádio. Nisso, um dos homens foi lá para a cozinha e depois de algum tempo, eu vi da porta do nosso quarto que ele tinha voltado para a sala com o micro-ondas na mão. Bom, eu acho que isso aqui fecha a conta. Depois, se você quiser, dá uma passadinha lá na casa, certo que deve, e pega as suas coisas de volta. Falou? O homem disse aquela frase estranha e foi saindo pela porta, seguido pelos outros 2. Os outros, aliás, pegaram a televisão, o DVD e o rádio que estavam sobre o sofá e foram embora também. Eu fiquei ali de pé diante do corredor, sem entender absolutamente nada, o coração pulando dentro do peito. Depois que eles saíram, corri para o lado do meu marido, que estava branco, assustadíssimo. O que houve, Gabriel? Quem são esses homens? E por que eles levaram as nossas coisas?
Ele estava nervoso demais. Tremia dos pés à cabeça, branco, feito uma vela. E eu é que sei. Eu nunca vi esses caras na minha vida. Tava chegando em casa quando esses vagabundos me cercaram ali no portão, quiseram me roubar. E quando viram que eu não tinha dinheiro, entraram na casa comigo e, bom, o resto você viu, né? Bom, dos males o menor. Graças a Deus não fizeram nada de ruim contra a gente. Pelo menos isso. Olha, eu fiquei muito assustado. E como não ficaria? Quer dizer, então, que... Se bem que depois pensando melhor, o fato é que eu estava tão assustada que reconheço, não atinei que tinha alguma coisa mal contada naquela história. Para começar, passava das 3 horas da madrugada. Meu Deus, o que ele estava fazendo na rua até aquela hora? Trabalhar até a meia-noite ainda tudo bem. Mas 3 horas da manhã? Apesar da firma pagar o táxi da volta, aquilo já era demais. E outra, eu escutei nitidamente um daqueles homens falando em conta. Mas como assim conta? Conta de quê? Ou eu muito me enganava, ou ele tinha dito claramente que só aquilo não cobria a tal da conta. Ele só podia estar falando da televisão, do DVD, do rádio e do micro-ondas. Ainda perguntou se não tinha computador lá no quarto. Quer dizer, depois quando eu comecei a pensar melhor, eu percebi que tinha alguma coisa muito nebulosa naquele episódio, alguma coisa que não... sabe quando não combina? Só que o susto foi tão grande na hora que eu não consegui pensar em nada, não consegui raciocinar. Só dei graças a Deus por nada de pior ter acontecido com a gente e fui abraçar o meu marido. Eu vi que um deles ficou me olhando assim meio esquisito quando eu apareci ali na sala, só de camisola. A gente nunca sabe o que pode passar pela cabeça de um bandido. Sem contar que a minha filha estava dormindo como um anjo lá no outro quarto. Olha, não gosto nem de imaginar o que podia ter acontecido. Se por acaso um daqueles bandidos resolvesse entrar no quarto dela. Imagine como ia ficar a cabecinha da menina. O fato é que aquele dia passou. Eu ainda voltei a tocar no assunto com o Gabriel, até porque, nessas alturas, percebi que faltava uma peça na história, mas ele sempre desconversava. Mudava o rumo da conversa. Já mudava de assunto, já falava outra coisa, de modo que aquilo ficou do jeito que estava. Eu até entendi o lado dele, até porque foi uma situação tão desagradável, tão assustadora, não convinha mesmo ficar comentando e relembrando. O melhor era mesmo esquecer. Cheguei a pedir até que ele tomasse mais cuidado quando andasse à noite na rua. E que, pelo amor de Deus, parasse com aqueles serões. Não ficasse trabalhando até tão tarde naquela firma. Tudo para evitar que aquilo voltasse a acontecer. Foi quando, uma certa tarde, recebi a visita de uma vizinha, Dona Teresa. Ela morava ali na rua, a umas 6 casas da nossa. De repente, no meio da conversa, a Dona Teresa, que era uma senhora muito simpática, muito bacana, mas que tinha aquele defeito, adorava falar da vida alheia. De repente, ela começou com uma história, com uma conversa, que eu percebi. Ela estava querendo chegar a algum lugar. Era o tipo de pessoa que fica cuidando do movimento nas outras casas. Eu gostava dela, a gente se dava bem. Mas confesso que ficava um pouco incomodada quando ela começava a falar de um vizinho, de uma pessoa, principalmente se fosse algo ruim. Eu sempre ficava numa saia justa tremenda, porque esse tipo de pessoa começa a conversar, você não quer ser desagradável.
Mas também fica incomodada, porque a pessoa começa a falar da vizinha, do vizinho. Às vezes é uma pessoa de quem você gosta. Pois a certa altura da conversa, ela me fez aquela pergunta: você viu o que estão comentando aqui no bairro? Não fiquei nem um pouco surpresa. Até porque, repito, ela sempre tinha alguma fofoquinha de alguém. Não, dona Teresa, não estou sabendo de nada, não. Sabe a Lourdes? Sim, sei. O que tem a Lourdes? Quebrou o maior pau com o marido semana passada. Só fiquei sabendo disso ontem. Soube até que ela botou o safado para fora de casa. Bom, aquilo já era novidade para mim. Aliás, achei até estranho, porque o marido da Lourdes era muito amigo do meu marido. Os dois viviam juntos, final de semana então. Iam para o bar, tomavam cerveja, assistiam futebol lá no bar mesmo. Estranhei meu marido não ter comentado nada comigo, a não ser, é claro, que ele também não tivesse sabendo de nada. Até que a velha falou: você acredita que a coitada descobriu que o safado andava frequentando boate? Boate, dona Teresa? Para você ver, o safado andava frequentando essas casas de mulher da vida. Nossa, coitada mesmo. Mas como foi que a senhora descobriu? Eu descobri porque está todo mundo falando. Mas e ela? Descobriu como? Nem te conto. Você acredita que semana passada ele foi para uma dessas espelunca, gastou tanto na farra que no fim não teve nem dinheiro para pagar a conta? Aí o dono da boate veio na casa dele, pegou umas coisas que eles tinham, televisão, forno elétrico, levaram até o computador do filho deles. Tadinho do menino. Olha, eu vi aquilo e já fui me dando uma coisa ruim. Porque eu já tinha visto aquele filme. Enquanto a dona Teresa falava, aliás, eu podia ver a cena se passando diante da minha retina. Eu acordando no meio da madrugada, com aquele vozerio lá na sala, aquele barulho, aquela discussão. Aí, quando fui ver o que estava acontecendo, me deparei com aqueles 3 homens discutindo com meu marido e depois levando a nossa televisão, o DVD, o rádio, o micro-ondas e falando de uma tal de conta. Eu escutei nitidamente um deles falando aquilo. Depois que eles foram embora, quando perguntei para o Gabriel o que tinha acontecido, ele me contou que os 2 sujeitos, mais um terceiro que chegou depois, o tinham abordado na rua, no portão, querendo assaltá-lo. E como ele não tinha dinheiro, o tinham forçado a entrar em casa para roubar os eletrodomésticos que depois eles levaram. Eu achei estranho, mas de tão assustada que fiquei, não consegui nem raciocinar. Bem verdade que depois, com um pouco mais de calma, eu comecei a pensar, unir alguma peça estava faltando. Mas sempre que eu tocava no assunto, meu marido desconversava. E agora vinha a dona Teresa me contar uma coisa absolutamente igual a que tinha acontecido com o marido da Lourdes. O marido dela e o meu marido sempre foram muito amigos. Aos domingos, depois do almoço, iam para o bar tomar cerveja e assistir o futebol. Olha, aquilo era no mínimo muito suspeito. Alguma coisa de errado tinha naquilo que meu marido me contou. E só de pensar que ele pudesse estar com o marido da Lourdes, frequentando o boate, eu já sentia até um embrulho no estômago. Perguntei: quem foi que contou isso para a senhora, dona Teresa? Tá todo mundo comentando. Aliás, parece até que não foi a primeira vez.
O safado dizia para ela que ia ficar trabalhando até mais tarde, só para cair na farra. A coitada está simplesmente arrasada. Olha, fiquei passada. Porque se aquilo fosse mesmo verdade, e tudo indicava que sim, o Gabriel ia ter muita coisa para me explicar. Porque só mesmo eu sendo muito burra para não ligar uma história na outra e não chegar à conclusão de que talvez não tivesse acontecido assalto nenhum. Até porque, convenhamos, tudo que eu vi naquela noite não dava conta de que fosse um assalto. Pelo contrário, eu vi nitidamente um dos homens falando em conta. Será, meu Deus, que meu marido tinha mentido para mim? Talvez ele e o marido da Lourdes, os dois, estivessem frequentando essas espeluncas que a gente sabe que existem por aí. Mesmo assim, eu dizia para mim mesmo, não pode ser, o Gabriel não, ele não seria capaz. Só que depois que ele chegou do serviço, mesmo depois de fazer um certo rodeio, eu não consegui me segurar. Gabriel, você por acaso está sabendo de alguma coisa sobre a Lourdes e o Cristiano? Senti na mesma hora que ele ficou nervoso. A Lourdes, mais ou menos, por quê? É verdade que eles se separaram? Que ela botou ele para a rua? Para fora de casa? Claro que não, eles só estão brigados, é coisa de casal. Logo, logo tudo se ajeita. Você tem certeza? Mas o que foi que aconteceu de tão grave para ela botar ele para a rua? Você está sabendo? Ah, mulher, não sei. Sei lá, é coisa de casal. Marido e mulher brigam de vez em quando. É melhor a gente não se meter nisso. Deixa para lá. Eu senti que ele ficou nervoso. Conheço meu marido. Tanto ficou que tratou de mudar de assunto. Olha, é dolorido quando a gente constata que a pessoa que a gente mais ama no mundo está mentindo. E naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvida nenhuma. Claro que ele estava mentindo. Só de olhar para ele, dava para ver que ele não estava sendo sincero. Pessoa quando mente fica nervosa. E quer mudar logo de assunto, e quer desconversar. Quando eu insisti, ele deu até um jeitinho de se trancar lá no banheiro. Olha, juro que eu ia comentar daquela conversa que havia tido com a nossa vizinha. Quando ela me contou ter descoberto que o marido andava frequentando boate. E ia contar também que ele tinha gasto todo o dinheiro na farra e que no fim não teve como pagar a conta, e aí o dono da boate tinha ido até a casa dele para buscar alguma coisa que cobrisse o prejuízo. E depois que contasse tudo isso, ia olhar no fundo dos seus olhos e perguntar se ele não tinha nada para me contar, se ele já não tinha visto uma cena parecida. Uma cena que tinha acontecido justamente com a gente na sexta-feira anterior. Só que ele nem me deu tempo. Desconversou, ficou nervoso e já deu um jeitinho de ir saindo pela tangente. Se trancou no banheiro e ficou lá durante uma meia hora. Até banho tomou, fora de hora. E aí aconteceu que quando ele saiu daquele banheiro, não sei o que me deu, mas eu meio que perdi a coragem. Comecei a olhar à minha volta para a nossa filha ali brincando ali do lado. Comecei a pensar na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, e foi me dando um medo tão grande de perder tudo isso assim, de uma hora para outra, como tinha acontecido de certo modo com a Lourdes. Acredite quem quiser, mas não tive coragem de me confrontar com a verdade. Depois que ele saiu daquele banheiro, eu fiquei ali em silêncio, só pensando em tudo isso, e achei melhor botar uma pedra em cima. Preferi me calar. Mas até hoje não consegui esquecer.
Depois eu ainda fui lá conversar com a minha vizinha, tirar aquela história limpa, e ela me contou que era mesmo tudo verdade, confirmou. E tinha acontecido exatamente no mesmo dia que tinha acontecido com a gente. Aliás, mesmo dia e praticamente mesmo horário. Sexta-feira, depois das 3 horas da madrugada. Os dois, com certeza, deviam estar juntos aquele dia, o marido dela e o meu marido. Só que ela teve coragem de cobrar uma explicação do marido e expulsar o safado de casa. Coragem esta que eu, por exemplo, não consegui ter. Sabe, na minha cabeça, eu imaginei que depois do ocorrido, o Gabriel fosse pensar 1000 vezes antes de fazer aquilo de novo. Isso se ele realmente estivesse metido naquele imbróglio, o que tudo levava a crer que sim. Não sou nenhuma boba. Posso ter sido uma covarde ao tapar o sol com a peneira, assim, num primeiro momento, mas bobo eu não sou. Os dois, com certeza, deviam ter ido juntos àquela boate. A mesma desculpa que o Gabriel deu para mim, o Cristiano deu lá para a mulher dele, que iam ficar trabalhando até mais tarde. E o pior é que aquela não tinha sido a primeira vez. Por isso eu comecei a me perguntar, meu Deus, será que toda vez que ele falava que ia ficar fazendo serão, na verdade estava indo para a farra? Olha, só de pensar nisso, sinto meu coração sendo rasgado ao meio. Mesmo assim, não tenho forças para exigir uma explicação, até porque, mesmo que eu fizesse isso, ele com certeza negaria. Não tive coragem de botá-lo contra a parede na hora. Então o jeito é esquecer. Esquecer e rezar para que esse homem bote a mão na consciência. Tomara que isso tenha servido de lição para ele e que ele nunca mais volte a fazer isso comigo. Porque até hoje a Lourdes não perdoou o marido, não o aceitou de volta em casa. E segundo ela mesma andou comentando, mesmo que chore lágrimas de sangue, nunca irá perdoar o sem vergonha. Às vezes, eu queria ter a mesma coragem que ela. Só que quando penso na nossa filha sendo criada longe do pai, me bate uma tristeza. Ela é tão agarrada ao Gabriel. E tem o meu lado também. Amo esse homem mais do que tudo, apesar do que eu sei que ele fez. E também não consigo imaginar a minha vida sem ele. Só por isso, continuo fazendo das tripas coração para esquecer tudo o que vi, tudo o que ouvi, e tocar a minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas só Deus sabe o quanto está sendo difícil. Na verdade, dei uma segunda chance a ele, para ver se ele consegue se redimir. Que Deus me ajude, porque não quero jamais ver o fim da minha família. Quando casei, a ideia que eu tinha na cabeça era de que fosse para sempre. Vivo dando indiretas a ele, dizendo que jamais perdoaria uma traição, para ver se ele se abre, se ele fala alguma coisa. Vivo dizendo que se ele fizesse algo que me magoasse, algo muito grave, eu não ia pensar 2 vezes para fazer como a Lourdes fez lá com o Cristiano. Tomara, meu Deus, que ele tenha entendido o recado. Tomara que bote a mão no juízo e perceba o tamanho do mal que vai fazer a nossa família, caso resolva cair no erro outra vez. Tenho quase certeza, para não dizer certeza, de que ele andou me traindo. De que aqueles homens que estiveram na nossa casa
foram os mesmos que estiveram lá na casa do Cristiano. Só que cadê coragem para colocá-lo contra a parede? Eu não consigo. Não consigo ver a minha filha sendo criada sem pai. E acima de tudo, meu Deus, não consigo imaginar a minha vida sem esse homem. Eu simplesmente não consigo. Por isso continuo tapando o sol com a peneira, rezando, para que ele nunca mais me magoe do jeito que me magoou.